Bom dia, torcedor. Bom dia, torcedora. Muito obrigada pela sua audiência. Um excelente final de semana. A gente começa destacando o Atlético porque tem atacante novo na parada. Não é isso, repórter Paulo Azeredo? Galo anuncia reforço para o ataque e está de olho em volante uruguaio. Preparação para pegar o Palmeiras se encerra agora pela manhã. O time alvinegro, que abre essa 20ª rodada na 13ª colocação, tem 25 pontos e ontem foi uma sexta-feira agitada no Galão, novidades aí acerca de contratações, atacantes chegando, tem também um primeiro volante na mira da diretoria e, claro, o repórter Paulo Azeredo nos atualiza também da preparação do time para esse duelo tão importante do domingo pelo Campeonato Brasileiro. Não é isso, Paulinho? Seja bem-vindo ao Tiro de Meta. Bom dia. Fala, Nath Fiuza. Bom dia pra você que tá ligado com a gente aqui no Tiro de Meta da Itatiaia neste sabadão. Chegando pra falar do Atlético, que treina daqui a pouquinho às 11 horas na cidade do Galo e embarca pra São Paulo à tarde. Às 5 horas vai pra capital paulista. Amanhã tem o Palmeiras 7h30 no Allianz Parque lá em São Paulo. Olha só, Nath, o Galo tem algumas opções importantes pro Barba. Possivelmente jogadores que vão viajar e devem ficar no banco de reservas ou podem até ser aproveitados. A gente não sabe ainda a escalação do Atlético, porque ainda tem esse trabalho hoje pela manhã, que é o caso aí, portanto, ou que são os casos, né? Jean Preciado, de Alan Minda e também de Gustavo Scarpa. O Franco, né? Alan Franco, ele apenas fez trabalhos separados do elenco, então dificilmente será aproveitado até mesmo no banco de reservas, acredito eu. Agora, o sabadão também tem novidade em relação à contratação. O Atlético anunciou na sexta-feira a chegada de Thiago Borbas, 24 anos, uruguaio, atacante de 1,86 m, jogador de área mesmo, que pertence ao Bragantino e estava emprestado ao Oviedo da Espanha. Vem também para o Galo por empréstimo, com opção de compra no final do seu contrato. Ainda vai realizar exames médicos o Thiago Borbas, mas é bem provável que acerte este contrato sim com o Galo. Thiago Borbas, situação certa, vem para fazer exame, passando nos exames, assina contrato com o Galo por empréstimo. É o Galo no mercado para a sequência da temporada aí, Vini. Hugo, eu acho que o Atlético precisava de jogadores mais protagonistas. O Paulo Braques, ele disse uma vez que o Atlético não contrataria por contratar, que seria se buscasse alguém para elevar o nível do elenco. Eu não vejo no Thiago Borbas esse tipo de jogador para chegar, assumir o protagonismo, ser o titular. Eu acho que é muito mais uma busca por uma característica de um jogador diferente no elenco do que por um cara que vai chegar e resolver os problemas. Porque eu imagino que o Atlético tenha contratado o Cassierra para ser esse homem-gol, para ser o atacante de referência. O Barba, antes da pausa, ele até falou numa coletiva que o Cassierra precisava jogar mais dentro da área, que por característica ele gostava muito de sair da área, e o Thiago Borbas tem mais essa característica de ser referência, de ficar mais posicionado, de ter um bom jogo aéreo, mas eu não fico muito animado com essa contratação. Tomara, Hugo, que queime minha língua, eu não sou dono da verdade, respeito quem pensa diferente, tomara que chegue e arrebente, mas não é uma contratação que, pelo menos pra mim, empolga. Tá aí o Thiago Borbas, 24 anos, 1,86, avaliado em 3,5 milhões de euros. Ele é do Bragantino. Aqui tem os números gerais, tá? Da carreira dele, ó. Ele surgiu no River Plate, do Uruguai, 94 jogos, 29 gols, 15 assistências. Foi artilheiro lá no Uruguai, com 20 anos de idade. Então ele surgiu muito bem. O Bragantino comprou o atacante. Lá no Bragantino, em 134 jogos, 27 gols e 6 assistências. Foi emprestado ao Oviedo esse ano mesmo, tá? E tá aqui, ó, 12 jogos, né? Ele participou de muito pouco, na verdade, poucos minutos lá no Oviedo e tem aqui nenhum gol, nenhuma assistência, tá? Então, ao todo na carreira, 240 jogos, 56 gols e 21 assistências. Ele é um atacante promissor, um centroavante promissor. Tá aqui, ó, só pra você ver, tá aqui, ó, centroavante, tá? Ele é um centroavante promissor, que, inclusive, o próprio Bragantino pagou quase 5 milhões de euros por ele lá em 2023. Mas no Bragantino ele oscilou muito entre titular, reserva, não chegou a ser um titular em muitos jogos, né? Foi mais até um reserva ali do Sacha e de outros centroavantes. O Cifute Brasil, ele trouxe o seguinte, ó.
Atlético Mineiro fechou a contratação de Thiago Borbas, atacante que pertencia ao Bragantino e estava emprestado ao futebol espanhol. Centroavante de mobilidade, rápido e que contribui com dinâmica, mas ainda não se provou totalmente no futebol brasileiro. Não chega para ser solução do Galo, mas ainda tem margem para evoluir. Para dar profundidade ao elenco, ir entrando e evoluindo com isso, pode sim ser um bom negócio, selo Cifute Prata. Então, tá aí o Atlético trazendo esse jogador, tá? Mas sobre a chegada do Thiago Borbas, penso que, primeiro, mais de um ano sem fazer gol. Foi pro Oviedo da Espanha, não conseguiu jogar, jogou muito pouco, não fez gol, não agregou. É um atacante que surgiu muito bem no futebol uruguaio, mas não vingou aqui no Brasil. E vamos falar uma verdade, tá? O Atlético está... Porque lá no Atlético eles não vão gostar disso que eu vou falar não, tá? O Atlético está trazendo um refúgio do Bragantino. Para você ver o nível que chegou o Atlético hoje, tá? Pode dar certo, pode. Nós vamos ter um centroavante agora, um cara com característica mesmo de centroavante. Ele é bem centroavantão mesmo. Tem mobilidade, mas ele é mais um finalizador. Eu vi um vídeo com os gols dele lá no Bragantino, né? Os 29 gols dele no Bragantino. Tem um vídeo, até postei no nosso Instagram. Você vê claramente, é um centroavante mesmo, cara ali de área, tudo finalizador, muitos gols ali de rebote, né? Aproveitando rebote ali de outros atacantes. Então é uma posição, um jogador com característica que a gente não tem. Tem o Cauã Soares, mas eu acho que ele não está pronto. Então nós vamos ter. O Cacerra está muito mal, por exemplo, nesse jogo contra o Bahia. Ali, ele teria entrado nessa partida, talvez até, se a bola chegar ali, se ele tiver a oportunidade, poderia ter guardado, feito gol. Mas não é nem de longe o atacante, o centroavante que o torcedor queria. Nós vamos ter que recuperar mais um jogador, tá? É a casa de recuperação Clube Atlético Mineiro. Nós vamos ter que recuperar mais um jogador. Só para você ter ideia, ele tinha contrato ainda com o Oviedo. O Oviedo é que liberou para ele voltar pro futebol brasileiro, né? O Oviedo liberou tranquilamente, porque obviamente ele não seria utilizado por lá. O outro jogador que está na mira do Atlético, mas o Galo confirma o interesse, mas diz que não é uma prioridade nesse momento. A informação veio da Argentina, do Germán Garcia, jornalista, parceiro nosso inclusive, estou sempre conversando com o Germán, de que já teria um acordo verbal com o Galo, é o Nicolás Fonseca, volante do Oviedo, que pertence ao Leão do México, do Grupo Toluca, aliás, do Grupo Pachuca, né? E também estaria na mira do Atlético. O Atlético confirma sim, que é um jogador que interessa, mas que nesse momento não é uma prioridade para a posição. Seria um primeiro volante, né? O Galo tem outros nomes também que negocia neste momento no mercado. O Nicolás Fonseca não é o único nome, então pode ser que pinte também no Atlético. Teve aqui recentemente com a camisa do River Plate, jogou aquela semifinal da Copa Libertadores de 2024, que o Galo venceu por 3-0 aqui na Arena MRV, viu, Hugo? O Nicolás Fonseca foi titular naquele jogo do Marcelo Gadiardo, mas acabou depois saindo, né? O Atlético conseguiu um empate na Argentina e avançou para a final contra o Botafogo. Atlético Mineiro chegou a um acordo verbal para incorporar Nicolás Fonseca. A operação é feita com o Grupo Pachuca na qualidade de empréstimo com obrigação de compra, hein? Tá vendo? Por isso que eu falei para gravar lá, porque aqui é diferente. O Thiago Borbas é opção, aqui é obrigação, ou seja, ele é jogador do Atlético, ele tá vindo, né? Ele é jogador do Galo, o Atlético será obrigado a comprar. Pelo menos na informação do Germán Garcia Grosso. Vamos ver se vai surgir algo diferente, mas aqui a informação dele é essa. Os contratos estão sendo cruzados para oficializar. Tá aí o volante, ele é primeiro volante. Tá aí, ó, Nicolás Fonseca, 27 anos, avaliado em 3 milhões de euros. Ele agora vindo para o Atlético por empréstimo, né, com obrigatoriedade de compra. Agora, essa questão do River Plate, dá uma olhada aqui, ó. Ele jogou nesta partida. Ele esteve nessa partida. 2024, Atlético 3, River Plate 0, semifinal de Libertadores. O pessoal se lembra bem? Gente, isso aqui é bizarro. Lógico que a gente nós não vamos analisar o jogador por uma partida, mas ele fez uma partida pavorosa. Foi a pior nota só foi score dessa partida. Aliás, o Bustos foi pior que ele, né? 5.8, ele teve uma nota 5.9. O que me chamou a atenção desses números defensivos dele, que é o primeiro volante, tá aqui, ó, contribuições defensivas, 3. Aí desarmes ganhos, nenhum de 1, né? Aí tá aqui, interceptações 2, olha aqui, duelos pelo chão. Ganhos, tá aqui, 9. Ele ganhou 1 de 9 duelos pelo chão. De duelos pelo alto, de 2 ele ganhou 1. 2 faltas, driblado 2 vezes. Então, assim, ele teve realmente uma nota muito baixa, porque ele foi muito mal na partida.
O Vadson, tá aqui, ó, ações com a bola 31, perdas da posse de bola 13. O Vadson até me mostrou o vídeo, tem um vídeo circulando com alguns lances dele nessa partida e realmente ele foi muito mal, sabe? Muito mal mesmo, mas acontece, o Atlético também estava jogando muito, né? Na Arena MRV não era nem um pouco fácil jogar contra o Galo ali do Milito, mas nessa partida ele foi mal. Agora, isso quer dizer que ele é ruim? Não. Inclusive conversei também com o Garcês, ele elogiou, falou que é um bom primeiro volante, obviamente que não é um craque, aquele cara que chega e resolve, mas é um bom primeiro volante, tá? Que ele recomendaria. Se você pegar aqui, tem aqui a nota SofaScore dele lá no México. Vamos ver aqui na La Liga aqui as notas dele, ó. Muitas notas boas aqui, ó. Tá vendo o mapa de calor dele, ó? Lá na La Liga ele chegou como reserva, né? E depois ganhou a titularidade aqui, ó. Então ele foi 19 jogos, em 12 ele foi titular. Então ele foi ganhando a titularidade, né? E teve algumas notas boas aqui. Se você pegar aqui os jogos, ó. Teve algumas boas notas aí. O nosso primeiro volante, tá? Então, assim, é um primeiro volante, o Nicolás Fonseca. Se a gente pegar o Cifute Brasil, tá aqui, ó. O Atlético Mineiro caminhou um acordo para a contratação de Nicolás Fonseca, meio campo pertence ao Leão. Volante de muita marcação, chega para disputar a vaga e pode ser titular. Precisa se adaptar e num time bem organizado pode render. Selo Cifute Prata também, né? Selo Prata tá aí. Mas aqui eu tava até vendo, se você pegar os números defensivos dele aqui e tal, tem números aí em algumas competições mais interessantes. Eu só acho o seguinte, o Nicolás Fonseca, em um time do Barba ali, que é mais defensivo, que não é um time ofensivo, né, joga ali com 3 zagueiros, ele jogando de primeiro volante, protegendo ali a defesa, não é um time que sai muito para marcar de forma ofensiva, fazer aquela pressão, muito pouco, é um time que defende mais ali para tomar a bola e sair no contra-ataque, ele pode dar certo nesse esquema, nessa forma de jogar pode dar certo. Com certeza o Barba conhece, porque ele esteve no River Plate, né, recentemente aí, e o Barba estava lá no Estudiantes, então ele conhece o jogador, deve ter aprovado, né, com certeza, acredito que aprovou. Então vamos ver, dos dois que o Atlético contratou aí, está contratando, eu tenho um pouco mais de expectativa, um pouco mais de esperança no Nicolás, tá? No Nicolás Fonseca. Tá? Já ia falar Acevedo aqui, no Nicolás Fonseca. Eu tenho mais esperança, né? Acho que ele chega para jogar, para ser titular. Até porque não tem o primeiro volante, o que tem é um garoto promissor, mas não tem dado conta do recado aí, né? Então, o Tomás Pérez. Então, acho que o Fonseca ele chega para ser titular, esse primeiro volante. Agora, pelo menos, nós temos o primeiro volante. Nós vamos parar de falar isso, porque pelo menos trouxeram. Agora, se é bom, se não é o primeiro volante dos sonhos, mas nem de longe que é o primeiro volante dos sonhos. Mas é um bagre, é ruim, horrível? Me parece que não. Vamos ver ele aqui no Galo. Tá bom? Sobre o time para o duelo contra o Palmeiras, Paulo. Pois é, vamos falar do time agora, né, Hugão? O Atlético pode ter, sim, 3 reforços para o Barba Domingues escalar este Galo e pegar o Palmeiras, né? Jogo duríssimo, como eu disse aqui, contra o líder do campeonato. E o Atlético pode ter aí retornos, pelo menos como opção de banco. Ángel Preciado, Alan Minda e Gustavo Scarpa. E o Alan Franco, esse é bem possível que ainda não, viu, Gal? Porque ainda fez um trabalho à parte nessa sexta-feira, ele voltou na quarta-feira a treinar, então tá muito recente. É provável que pro jogo do dia 1º da Copa do Brasil, 1º de agosto, que é no outro sábado, né, contra o Juventude, aí sim, já esteja à disposição do técnico Barba Domingues. Mas pra pegar o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, acho que não vai dar não, viu, Sérgio? Do mais um duelo pesado, agora o Palmeiras, meu amigo, líder do Campeonato Brasileiro, Vini. É, por isso que você tem que aproveitar, né, os jogos em casa e não deixar escapulir esses pontos, como o Atlético deixou escapar contra o Bahia, porque vai ter um confronto duríssimo, em que o Atlético pode chegar lá e vencer? Pode, né, não é nada de outro mundo, mas a gente sabe que o favoritismo é todo do lado do Palmeiras. O Atlético, se conseguir arrancar o empate, é um bom resultado. Então assim, você tem que tentar recuperar os pontos perdidos em casa em jogos improváveis. E o jogo contra o Palmeiras é uma vitória improvável. Uma vitória que, se ela acontecer, te dá uma confiança, te dá muita moral. Mas assim, o Atlético, os jogadores, eles precisam também mostrar que querem mais. O jogo contra o Bahia era o jogo da volta. A expectativa era de um time mordendo do início ao fim. Começou bem o jogo, fez um bom primeiro tempo, especialmente os 15 primeiros minutos. E aí no segundo tempo dá um certo apagão, né? O time cai o ritmo, diminui a intensidade, não tem como culpar a questão física. O time tá de tanque cheio, tá voltando agora. E contra o Palmeiras,
Se você tiver um relaxamento durante o jogo, é pedir para perder. Se quiser vencer, vai ter que competir muito do início ao fim, dar a vida em campo, se quiser buscar um resultado positivo lá. Fala, massa, muito bom dia a todos. Quero agradecer aí a companhia aí de vocês aí, muito obrigado pela essa força. Já só peço o seu like aí antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal e desejar boas-vindas aí para quem tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal Eterno Galo News, tá? Esse canal traz notícia todos os dias, então ative o seu sininho de notificação para sempre ser avisado toda vez que sair uma notícia. E eu peço o like de vocês para estar dando aquela força pro canal, continuar crescendo cada vez mais, tá bom? Fique à vontade para estar conhecendo o canal, tá? Você que é atleticano ou atleticana, que foi aí indicado pelo YouTube ou por um amigo, tá no lugar certo, venha fazer parte da massa aqui com a gente, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, o que você concorda ou não concorda, tá? Participa aí que esse canal foi criado para atender toda a massa atleticana, então é muito legal, muito bom ter vocês aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado pela preferência, ficaremos atentos às novidades, qualquer coisa a gente volta aqui para estar atualizando no canal para vocês, tá bom? Massa, forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!